Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo em dinâmica, vamos fazer a correção dos exercícios em classe das aulas 32 a 34. Então, para a gente começar, vocês podem abrir a apostila na página 164. Corpos apoiados em planos horizontais, trocando forças normais. Nessa aula eu expliquei, então, que quando tem esses dois corpos, eles estão em contato e eu aplico uma força ali para empurrar, parte dessa força que o corpo A, nesse caso aqui, recebeu, ele utilizou para acelerar o seu próprio corpo. E ele transmite um pouco aqui para B. Então, não tem a mesma intensidade. A força que o A recebeu não é a mesma intensidade que ele vai passar para B. Então, a intensidade de A aqui, ele recebeu uma força F, o Fzinho que o B recebeu vai ser menor que ele. Então, a gente vai fazer o primeiro exercício e ele nos dá um caso onde eu tenho o corpo A com 6 quilos e o corpo B com 4 quilos. Eles estão aqui apoiados e ele fala que a nossa superfície ela não tem atrito, ou seja, a gente vai desconsiderar essa força de atrito. E fala que está em repouso. A recebeu, então, aqui uma força horizontal para a direita com intensidade de 30 newtons. Lembrando, A recebeu 30 newtons. B não recebe 30 newtons, porque o A vai utilizar esses 30 newtons para acelerar o seu próprio corpo e ele transmite uma parte ali para B. E ele fala aqui, ele tem 3 afirmações e a gente tem que analisar, tá? A primeira fala que a gente tem uma aceleração de 3 metros por segundo. A segunda, ele fala que A exerceu sobre B exatamente 30 newtons. Eu acabei de falar que a segunda já está errada. A recebeu 30 newtons, mas ela não vai aplicar em B 30 newtons. E ele fala que B exerce em A 12 newtons. Então, a gente tem que verificar a afirmação 1 e a 3. Para fazer isso, pessoal, a gente analisa, então, individualmente cada corpo aqui. Quando a gente observa o corpo A, ele tem um peso, né? Eu tenho a massa de 6 quilos, peso é a massa vezes a gravidade. Logo, o peso dele aqui é de 60. O corpo B vai ser aqui de 4 quilos, tá? Ele tem um peso, a gente não utiliza o peso neste caso aqui, porque numa superfície horizontal, o peso e a normal aqui estão se anulando. Agora, observa, o corpo A, ele recebeu essa força F de intensidade de 30 newtons. Ele transmitiu Fzinho aqui, nesse exercício eu tratei como F1, para o corpo B. Lembrando de ação e reação, se A aplicou uma força em B com a intensidade F, Fzinho no caso, B aplicou em A mesma força, com a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Ou seja, se ele perguntou aqui a intensidade que B exerce em A, eu quero saber o valor desse Fzinho aqui. Para a gente começar, eu fiz aqui no corpo A, resultante é a massa vezes a aceleração. Se eu corto aqui a normal e o peso, a resultante vai ser Fzão menos Fzinho. Por quê? Porque eu sei que esse corpo está com uma velocidade aqui para a direita. Fzão eu sei que é 30 newtons, Fzinho, ou F1 no caso, eu não sei quanto vale. A massa de 6 kg eu não tenho aceleração. Isolei o F, então eu cheguei nessa primeira equação aqui. F é igual a 30 menos 6A. Fiz a mesma coisa no B. Então, a minha resultante, que é o meu Fzinho, já que ele está indo para a direita, é a massa vezes a aceleração. A massa do B é 4 kg, a aceleração não tenho. Então, eu tenho a minha equação 2 e as duas eu tenho Fzinho. O que eu fiz aqui? Igualei. 30 menos 6A é igual a 4 vezes A. O 6 passei para o outro lado somando, ele estava subtraindo o 6A, ficando 30 igual 10 vezes a aceleração. 10 multiplicando, passou para o outro lado dividindo, a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Logo, a primeira afirmação está correta. A segunda, então, eu pego qualquer uma dessas afirmações aqui para encontrar o Fzinho. Qualquer uma dessas equações, desculpa. No caso, eu substituí na segunda, 4 vezes A, né?
Então, a aceleração eu achei que é 3, substituí e eu achei que o Fzinho vale 12 newtons. Logo, a força que B exerce em A, ou aqui A passou para B aqui, é de 12 newtons. O exercício 2 vai ser esses mesmos dois corpos agora, só que eu troquei. Eu coloquei o B na frente do A, eu coloquei o corpo que é menor, que tem 4 quilos na frente. E ele vai fazer as afirmações. A aceleração continua sendo 3 metros por segundo ao quadrado. Ele fala que A exerce em B 12 newtons e que A exerce em B 18 newtons. Então, a gente vai analisar aqui o que está acontecendo. Da mesma maneira que a gente fez no primeiro exercício, olha só, B recebeu aqui o Fzão, que é 30 newtons, ele transmite uma parte dessa força para A e A também aplica a sua reação em B. Analisando de maneira separada aqui, coloquei resultante é igual a massa vezes aceleração. Coloquei B na frente agora, tá? Então, resultante Fzão menos Fzinho, porque ele está aplicando uma velocidade aqui, uma aceleração para a direita, é igual a massa vezes aceleração. Isolei o Fzinho, passei ele aqui para o outro lado, o 4 vezes A foi para o outro subtraindo, cheguei que Fzinho é igual a 30 menos 4 vezes A. Fiz a mesma coisa no A, resultante, que é o meu Fzinho, vai ser igual a massa vezes aceleração, e nesse caso agora a massa é 6. Igualei as duas equações, 30 menos 4 vezes aceleração é igual a 6 vezes aceleração. E cheguei aqui, então, que a minha aceleração continua sendo 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, para eu encontrar o Fzinho, ou seja, o meu Fzinho aqui, é o F que B transmite para A e que A também transmite aqui em B, tá? A sua reação. Pego qualquer uma dessas equações aqui e substituo a minha aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, neste caso, o Fzinho é de 18 newtons. Lembrando que no primeiro exercício ficou sendo 12. Logo, esse aqui está incorreto e a afirmação 1 e 3 estão corretas. Para a gente continuar a nossa correção, então, vamos para a aula 33. A gente tem somente um exercício aqui falando desses corpos que estão interligados por um fio. Então, quando a gente fala de um corpo que está pendurado, a gente sabe que peso e tração não é um par, ação, reação. A força que está agindo no fio é a tração e nem sempre peso e tração vai ter a mesma intensidade. Então, analisando aqui o nosso primeiro exemplo, nosso primeiro exercício, ele fala então que eu tenho um corpo e o B ele está ligado ao A e A ele está pendurado. Observa aqui que o nosso A está pendurado. Além disso, B está em contato com o corpo C ali. Eu tenho as massas, a massa de A é 4 kg, a massa de B 5 kg e a massa de C 1 kg. Tenho a aceleração, né, da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e eu tenho 4 afirmações no caso. Primeiro, a aceleração do sistema é de 4 metros por segundo ao quadrado. A força de tração do fio é de 40 newtons. A força que B exerce em C, aqui de contato, tá? É de 4 newtons. E por último, a gente tem a resultante. Ele pergunta se a resultante das forças que agem sobre B é maior que a resultante das forças que agem sobre A. Então, vamos analisar isso aqui. Analisando de maneira separada, o que eu tenho aqui no A? O A, ele está pendurado. Então, eu tenho a força peso e eu tenho a tração. No corpo B, eu tenho a tração aqui no fio, eu tenho a normal e eu tenho o peso. Lembrando, ela está em contato com C. Então, se ela tem um movimento para a direita,
ela está aplicando uma força que ela está transmitindo e acelerando o corpo C. Então, o C, eu tenho o meu Fzinho, que é o resultante, e a reação dele está aqui em B. Então, da mesma maneira que a gente fez no primeiro exercício, eu fiz a resultante é igual a massa vezes a aceleração. No corpo a resultante vai ser o peso menos a tração, já que ele está pendurado, é igual a massa vezes a aceleração. Isolei aqui a tração. Deixei tração sozinha e cheguei na nossa primeira equação, 40 menos 4 vezes A. No corpo B, novamente, resultante é igual a massa vezes a aceleração. A resultante aqui vai ser a tração menos o Fzinho, ou seja, esse Fzinho é a nossa reação aqui que vem pelo C e a tração é que vai puxar ele para o lado direito. Igual massa vezes aceleração. Isolei tração aqui também, tá? 5 vezes A mais F. O F estava subtraindo, passou para o outro lado somando. E no corpo C, eu tenho aqui que a resultante é a massa vezes a aceleração. A resultante dele é o Fzinho, é esse Fzinho aqui que eu circulei aqui embaixo. A massa dele é 1 kg, então o F é igual a 1 vezes A. Peguei esse 1 vezes a aceleração e trouxe aqui para essa primeira equação. Para a primeira não, para a segunda do corpo B, que eu tenho o Fzinho. Logo, cheguei que a tração aqui equivale a 6 vezes a aceleração. Observa, eu tenho tração aqui e eu tenho tração aqui também. O que eu fiz? Igualei essas duas equações. Quando eu vou igualando aqui, o menos 4 passou para o outro lado somando, então eu cheguei que a aceleração equivale a 4 metros por segundo ao quadrado. Correta. A afirmação 2, ela fala então que a tração vale 40 newtons. Se eu já tenho aceleração que é 4 metros por segundo ao quadrado, eu posso pegar tanto a primeira equação quanto a segunda, tanto a do corpo A quanto a do corpo B, e eu substituo aqui esse valor de aceleração. No caso, eu peguei a segunda do corpo B, que equivale, tração é igual a 6 vezes aceleração. Peguei aqui, então, que a minha tração vale 24 newtons. Logo, essa segunda afirmação está incorreta. Depois ele pergunta a força que B exerce em C. É o meu Fzinho aqui, Então, posso substituir nessa de tração ou posso substituir na do corpo C, força igual a massa vezes a aceleração. A massa dele é 1, a aceleração 4, então a força de 4 newtons. Essa afirmação também está correta. E por último, ele pergunta: a intensidade da força das resultantes que agem em B é maior do que a resultante das forças que agem em A. Resultante é igual a massa vezes a aceleração. Resultante aqui, eu posso tanto fazer a massa vezes a aceleração quanto peso menos a tração. No caso aqui eu fiz peso menos tração, cheguei que a resultante vale 16 newtons em A. Quando eu fiz isso no corpo B, resultante é a massa vezes a aceleração. No corpo B, a minha resultante era a tração menos o F. Então, tanto faz você fazer massa vezes a aceleração ou tração menos F. No caso, eu fiz aqui a tração de 24 e o Fzinho, que vale 4, cheguei que a resultante é 20 newtons. Logo, a resultante de B é maior que a de A. A 4 também está correta. Terminando a correção desse exercício, vamos fazer agora o exercício da aula 34, que pergunta sobre atrito. Lembrando, pessoal, como a gente falou de atrito, né? O atrito aqui, ele é uma resistência, né? Ele é contrário à tendência do movimento dessa superfície. Então, quando um corpo ele está em repouso, eu tenho um atrito estático, e quando ele está em movimento, eu tenho esse atrito cinético. Então, para o corpo entrar em movimento, a força ali tem que ser maior do que o atrito estático máximo. Lembrando também que o atrito cinético ele é menor que o atrito estático, por isso é mais fácil você manter a velocidade de um corpo quando você está empurrando, do que você, de fato, começar
essa velocidade, você iniciar esse movimento. Então, você tem aqui um corpo de massa de 2 quilos, ele está numa superfície, é o meu corpo A, e ele está ligado, então, ao outro corpo aqui, que é uma vasilha que está com água, e aí essa vasilha, então, está com 1 quilo. E ele quer saber ali quando vai ter início ao movimento desse corpo. Observe que ele passou aqui a distância também, tá? De 4 metros, a gente vai utilizar isso. E vamos começar a resolução, então. Ele pergunta ali que se o corpo ele demora 2 segundos para percorrer esses 4 metros, logo tem uma velocidade ali, e ele quer saber o valor do atrito estático e do atrito cinético. Então, para a gente começar, a gente analisa o que tem aqui em cada corpo, quais são as forças que estão agindo ali. No meu corpo B, eu tenho o peso e eu tenho a tração. Então, quando está parado, né, quando esse corpo está em equilíbrio ali, a tração é igual à força-peso. E nesse caso, aqui em cima eu tenho a normal e eu tenho o peso. Esse normal e esse peso, eles vão se anular aqui. E se ele está parado, a tração equivale ao mesmo valor do atrito estático. Isso porque ele está em repouso. Calculei o peso de A, massa vezes a gravidade, a massa de 2 kg, então o peso é de 20 newtons. E no corpo B, já que tem 1 kg, o peso dele é de 10 newtons. Lembrando, já que está em repouso, está em equilíbrio, neste caso o peso é igual à tração, e nesse primeiro caso aqui, o peso é igual ao normal. Por que, professor, eu estou falando da normal aqui? Porque na fórmula de atrito, a gente utiliza o valor da normal. Então, o nosso atrito estático, eu sei que ele vale aqui a 10 newtons, porque ele tem o mesmo valor da tração, já que o corpo está em repouso. Substituir aqui, eu tenho o valor da normal, que é 20 newtons. O 20 estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que o meu coeficiente de atrito estático vale meio. Na segunda parte, quando iniciou, então, o movimento, eu vou ter uma alteração ali nesse sistema de forças. O atrito, que era estático, agora ele vai ser cinético. A força de tração, ela vai ser menor que o peso do B. Por isso, aqui vai estar descendo, certo? Esse corpo vai descer, porque o peso é maior que essa tração. Logo, não é nulo aqui, não está em repouso. Então, o que aconteceu aqui? Corpo de A, eu fiz resultante massa vezes aceleração. Agora, tração menos o atrito cinético, porque a tração vai ser maior que esse atrito cinético, já que esse corpo vai ter um movimento. Corpo B, a minha resultante, peso menos a tração, é igual a massa vezes aceleração. Então, a gente tem duas equações aqui. Vou começar encontrando a aceleração desse corpo. Como eu vou encontrar essa aceleração? Se eu sei que esse corpo estava em repouso, velocidade inicial igual a 0, iniciou o seu movimento, joguei aqui na nossa fórmula de sorvetão, primeira apostila, tá? Achei a minha aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Substituí, então, aqui na nossa fórmula do corpo B, né? Eu tenho o peso do B, que é 10 newtons, tenho a massa, tenho a aceleração, achei o valor da tração. Substitui aqui, ó, aceleração igual a 2, o peso dele é 10 newtons, 1 kg. Cheguei que a minha tração equivale a 8 newtons. E agora, professora, peguei a primeira equação do corpo A, que eu utilizo tração e atrito cinético. Agora eu tenho a tração de 8 newtons, tenho a massa, tenho a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Substituindo aqui, isolando, achei que o nosso atrito, então, cinético equivale a 4 newtons. Agora, eu consigo encontrar o coeficiente de atrito. O meu coeficiente aqui na fórmula, atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. A normal lá é de 20 newtons, no nosso corpo A. O atrito cinético é de 4.
O 20 estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo, então o nosso coeficiente de atrito cinético equivale a 0,2. Na próxima aula, vamos fazer os exercícios das aulas 35 e 36. Dúvidas, vocês enviem no e-mail, que eu respondo. Façam os exercícios propostos e até a próxima aula, pessoal!